Olá, muito boa noite. Nós estamos gravando esse programa, é um programa especial, porque eu tenho aqui a honra de receber a Aline Dutra, que todos conhecem como Esquerdogata, que é uma das influenciadoras que mais repercutem ali na rede social, uma influenciadora que é progressista, do campo da esquerda. E todos sabem, quem acompanha a Aline, sabe que há alguns meses, cerca de 4 meses, ela foi presa em Ribeirão Preto, foi acusada de injúria racial e foi, inclusive, difamada por pessoas do campo progressista, do campo da esquerda. Ela nunca falou sobre esse episódio. Ela vai falar hoje pela primeira vez aqui na TV 247. Vai contar o que aconteceu naquela noite. E eu tenho certeza que muitas pessoas que tentaram ou quiseram cancelar a Aline vai mudar de ideia. Aline, muito obrigado por nos receber. Você que veio lá, né, de Ribeirão Preto, hoje você está em Brasília. Estou em Brasília. Então, muito obrigado. Mais uma vez eu gostaria, Aline, de perguntar para você, primeiro te agradecer por você falar. Obrigada por me dar esse espaço. Precisava desse espaço. E aí eu queria que você começasse dizendo como é que você recebeu a repercussão. Primeiro eu quero começar por isso, antes da gente falar exatamente o que aconteceu naquela noite. Tá. Eu fiquei muito chocada com a dimensão que aquilo tomou. Eu não tinha noção do meu alcance. Porque quando eu via isso saindo na Veja, saiu na Veja, Folha de São Paulo, Metrópolis, não precisa nem contar, né? A hora que eu vi a projeção daquilo tudo, assim, eu fiquei muito assustada com duas coisas. Uma, obviamente, né, do tanto de gente que tava pensando uma coisa que de fato eu não sou. E, tipo, também pensei, nossa, isso é maior do que você pensava, né? O governador Tarcísio fez uma nota comemorando, Nicolas Ferreira. Daí eu falei assim, gente, Pablo Escobar, né? Eu fiquei pensando, então, foi muito assim, então eu fiquei muito assustada e parei de ver. Então, tipo assim que explodiu, eu rolei tela 2 vezes. A hora que eu vi aquilo, eu desliguei o telefone e só fui religar. Assim, desliguei de Instagram, de notícias, de internet, e só fui religar meu cérebro pra isso 2 meses depois. Você se arrepende de algo naquele dia? De muita coisa, né? Me arrependo de quase tudo. Eu só não me arrependo do motivo que me levou a chegar perto dos policiais, né? Que era o de evitar ou de, sei lá, de fiscalizar, porque a gente tem esse direito, enquanto munícipes, né? A gente tem o direito de fiscalizar os funcionários públicos da cidade. Eu só não me arrependo de ter chegado até eles, porque eu estava filmando uma ação que na minha cabeça poderia resultar em violência e tudo mais contra uma pessoa em situação de rua. Então, disso eu não me arrependo, mas me arrependo de todo o resto. Eu poderia ter simplesmente filmado a ação e ficado na minha. Não precisava ter falado com o policial, não precisava dizer que todos aqueles absurdos que eu disse, classista. Depois a gente vai chegar no lugar, né, para explicar o porquê daquele classismo ridículo e mentiroso. Eu me arrependo de tudo, menos de ter tentado proteger uma pessoa em situação de rua. Por que você fala mentiroso? O que a sua reação naquele dia? Como assim? Você disse, a minha reação classista, mentiroso, por que porque, gente, porque no meu nome eu tenho 2 filhos, eu moro de aluguel, devo ter R$ 230 na conta. E eu fico pensando, não é possível que alguém achou que eu tinha uma sandália que valia uma viatura. Gente, quem em sã consciência, não, presta atenção, quem em sã consciência tem uma sandália que vale uma viatura e faz conteúdo de esquerda? Era pra eu estar mostrando meu closet. Que é isso que dá dinheiro na internet. Eu podia estar uma Virgínia. Você acha que se eu tivesse sapato, eu seria militante política de esquerda? Gente, aquilo eu falei na hora de... Ai, ninguém, as pessoas parecem que nunca fizeram isso, mas assim,
Ninguém nunca na vida, nunca mesmo assim na vida, bebeu a mais do que devia, falou uma merda, assim, tipo assim, não acredito que eu falei essa merda. É isso, eu não acredito que eu falei essa merda. Eu tenho inteligência para ter falado com os policiais de outro modo, de qualquer outro modo. Mas nunca que eu ia falar, só fui pra Nova York, eu falo inglês. Nova York não, que eu falei pra fui Londres, porque Nova York ia ser fake news, nunca foi. Aquilo ali foi, né, gente? Já foi. E vai ser um momento que já me causou muita dor lembrar que eu falei essas bobagens. Mas hoje em dia eu faço memes internos. Eu falo, nossa, o que você foi? Enfim. Aline, então agora eu vou contar como é que começou aquele dia, o que foi exatamente que aconteceu. Uma pausa. Aquele vídeo que saiu, foi você mesmo que gravou? Ou foi alguém ligado a você que gravou? Não, aquele vídeo quem gravou foi o policial. Quando eu cheguei perto do carro, ele já sacou o celular e ficou me filmando. O que aconteceu foi o seguinte, algumas semanas antes do acontecido, dias antes da tempestade, uma pessoa em situação de rua havia sido morta pela polícia, eu não digo pelos mesmos policiais, mas no mínimo pela mesma unidade ali, que é centro. Então, centro tem a unidade do centro, então todos os policiais ali. Então, uma pessoa em situação de rua, muito perto do lugar onde aconteceu o que aconteceu comigo, tinha morrido nas mãos da polícia. A polícia alegou legítima defesa, mas a pessoa não estava armada, nada. A gente sabe o que foi, né, gente? Não preciso falar. Tá, e aí aconteceu isso, eu fiquei sabendo, fiquei, nossa, que merda, não acredito, que bosta, queria poder estar lá pra ter ajudado. Aí eu tô voltando pra casa a pé, porque também tem muita gente que fala que eu tava, além de tudo, tava dirigindo embriagado. Gente, eu não tenho carro. Você acha que eu teria uma sandália que vale um carro sem ter? Eu tenho carro. Então eu não tenho carro. Daí eu tava andando e vi uma situação muito semelhante. Uma viatura parada ao lado de uma pessoa em situação de rua. Isso debaixo da marquise do meu prédio. E, gente, eu não tenho muita recordação desse dia porque eu nunca vi o vídeo. Eu nunca vi. Não quero me ver naquela situação. Eu tenho vergonha. Mas assim, eu lembro que eu falei alguma coisa do tipo, eu tô filmando vocês porque eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu há 10 dias atrás. O que aconteceu 10 dias atrás? Vocês mataram uma pessoa em situação de rua. E aí, o policial era negro. Aí eu me virei pro policial que era negro e falei algo do tipo. Inclusive, eu acho um absurdo quando um negro mata o outro negro. O que na minha cabeça foi uma crítica social antirracista, né? Fazendo uma crítica entre esse absurdo interracial e tudo mais. E ele me prendeu por injúria racial nessa hora. Ele falou, a senhora está presa por injúria. Já me algemou com mão e pé. E aí eu fiquei desesperada, gente, porque uma coisa é desacato, outra coisa é ser presa por injúria racial. Sabe? Não é nem pelo medo da pena, é porque eu sou antirracista. A pior coisa que você falar para um antirracista é que ele tá cometendo uma injúria. É como uma pessoa que luta, como se, sei lá, a Erika Hilton fosse processada por homofobia. Ela ia surtar. Então, o meu surto foi porque eu falei, aí o policial tenta pôr palavras na minha boca. Ele falou assim, não, você disse que por eu ser negro eu não posso prender ninguém. Eu falei, eu não disse isso. Não disse nada disso. Eu não estava questionando ali a sua capacidade de ser policial porque você é negro. Eu estava criticando uma ação policial que resultou na morte de um negro e que aquilo, pra mim, era um absurdo. Enfim. E aí, depois tudo que segue foi desespero. Sei lá o que foi, gente. Mas eu sei que eu não matei ninguém, assim. Eu não cometi racismo, não matei ninguém. Ai, fui classista? Fui ridículo? Nossa, muito. Mas até onde eu sei, isso não é um crime pra ter tomado a repercussão que tomou, né? Mas quando você fala classista, você se considera da classe dominante, uma classe superior? Claro que não! Gente, eu tentei ser, porque o que eu ia falar? Eu não falo palavras de baixo calão. Tipo, seu filho da... Eu não sou assim. Falei, como que eu posso fazer pra colocar todo esse ódio que eu tô dentro de mim, de estar sendo presa por injúria, justamente por ter feito uma crítica ao racismo estrutural, eu tô sendo presa por injúria. Como colocar pra fora isso? E aí eu começo a falar um monte de coisa absurda, porque seu salário, que não sei o quê... E muita gente pega a primeira parte, quer dizer, mesmo ouvindo que aquilo não foi um racismo, que você falar, eu acho muito triste um preto matando outro preto, um preto matando outro preto,
E a segunda parte, que é eu xingando um policial negro. Aquilo ali, gente, foi só uma coincidência. Se fosse branco do olho azul, eu ia falar a mesma coisa. Você é um bosta. Blá. É que aí por que a cena mostra? Uma branca, patricinha, xingando um policial negro. Eu não tava xingando o policial, eu estava xingando a corporação. Eu tava com raiva da situação. É que no recorte fica muito a branca rica acabando com o policial preto e pobre. Não é esse contexto, gente. Não é esse contexto. Ali era uma mulher, uma militante, que foi presa por um crime que ela não havia cometido, era claro, sofrendo, na minha opinião, abuso de poder, desesperada, xingando com quem prendeu ela. Sabe, se a gente tirar a cor das pessoas, a gente percebe que ali não teve nada que merecesse o cancelamento que eu recebi. Bom, é necessário fazer um esclarecimento, uma informação. A Aline, um amigo dela, gravou toda a cena. Só que ela nunca teve acesso a essa imagem. Sabe por quê? Porque o celular dela foi apreendido. Ela disse que o policial, antes da apreensão, ele mandou que ela apagasse o vídeo. Ela não quis apagar. O amigo continuou com o celular e gravou. Só que até hoje, a polícia não devolveu o celular da Aline. Então, ela tem toda a cena. Então, é importante fazer esse esclarecimento e ela não tem como mostrar, gostaria de mostrar, e hoje o advogado dela tenta liberar este celular. Ela diz que conseguiu uma ordem, foi até lá, pediu que o celular fosse devolvido, mas a informação é que no dia a funcionária da delegacia que faria essa devolução não estava. Então ela não conseguiu até agora ter o celular para mostrar a imagem e a cena completa. Eu recebi. Aline, o personagem Esquerdogata, a gente vê a postagem, você está em barcos, você está em hotéis de luxo, muitas vezes, viagem para o exterior. De fato, o personagem é uma mulher rica, como você disse, loira, e ofendendo ali os policiais. E esse personagem não é verdadeiro? Como é que você faz todas essas postagens? Cara, eu não sou um personagem, eu sou uma mulher de classe média, né? Não preciso... eu sou classe média, eu não tenho aluguel, eu tenho R$230 na conta agora, mas minha geladeira tá cheia, meu filho tá na escola, então não tô falando que eu sou uma mulher pobre que passa necessidade. Mas eu tô muito longe de ser alguém que tenta esbanjar. O que eu sou é uma classe média típica. Então, assim, eu tenho amigos, eu estudei no colégio particular, por exemplo, minha vida toda, porque meu pai era trabalhador, tinha uma loja de roupas e pagava. Então, eu tenho muitos amigos ricos, que tem uma situação de vida que me permite estar numa piscina maravilhosa fazendo graça fingindo que é minha casa. E eu faço para irritar uma galera que me chama de comunista de iPhone. Eu tenho um amigo que tem um jatinho. Você acha que uma pessoa classe média, baixa, entra num jatinho e não vai tirar uma selfie, fazer uma graça? Claro, gente, isso é típico de pobre. Tem coisa mais pobre do que você sair do jatinho pra mostrar, entendeu? Então... é isso, viagens ao exterior. Como chama quando um faz a propaganda e o outro... É uma troca? É uma troca, tem nome, gente, pra isso? Enfim, é isso, eu vou, faço, né, toda uma divulgação da empresa que me levou pra lá e fico lá. Daí eu vou ficar lá fazendo o quê? Lavando roupa? Não, vou tirar foto do Big Bang, vou tirar foto... Sabe, assim... é isso. Isso nem é o mais importante pra mim. Mas quando eu tô nessas situações, eu aproveito. Como todo mundo aproveitaria. E aí você acaba polemizando com pessoas por você ser de esquerda, e aí você acaba polemizando, né? Eu estou dizendo que esse é o personagem, dizendo, olha, e que realmente não há nada errado em ser de esquerda e ter iPhone. Tem nada Exatamente. Errado com isso, zero. Também não tem nada errado de ser de esquerda e viajar, zero. Mas aí você acaba, por conta desse personagem da Esquerdogata, você acaba polemizando muitas vezes com as pessoas da direita que ficam te criticando justamente por isso, como se fosse de ser de esquerda fosse um voto de pobreza. É isso, mas eu faço isso achando que as pessoas que me seguem entendem que eu estou provocando exatamente essas pessoas.
né? Assim, não é possível. A pessoa ouvir 2 vídeos meus, ouve minha opinião da vida, vai achar que eu realmente sou uma mulher que fica exibindo. Só que assim, quando a esquerda não entende isso, me dói muito. Porque agora, quando a direita deixa achar que eu sou milionária. Como eles falam, vive na riqueza, mas prega a pobreza. Eu falo pra você ver como eu sou nobre, eu sou herdeira e tô aqui lutando por você que é CLT. E você me xingando. Então eu achava que a esquerda tinha entendido o recado, né? Agora, você é classista. Não, você é ridícula, você tava bêbada e surtou. Achou que era Narcisa sendo presa naquela hora. É só isso, gente, porque crime de injúria não teve. Aline, nós vamos falar exatamente sobre o alcoolismo, tá? Também é inevitável falar sobre isso. Mas antes eu queria saber um pouco da tua história e onde foi que começa o seu conflito com a polícia, a sua desconfiança do trabalho da polícia, quando você reconhece que a polícia, ela, sobretudo numa cidade como Ribeirão Preto, uma cidade grande, mas no interior, né? Mas bolsonarista, 70%. Então, quando é que começa? Então, fale um pouco da sua trajetória e quando é que você descobre que a polícia pode ser arbitrária? Você falou de um jeito elegante. Eu ia falar, eu já perguntei assim, como começou o seu ódio pela polícia? Ó, assim, teve um episódio na minha vida que foi muito difícil. Eu tava com um namorado, era um namoro abusivo, eu tava dentro do carro, isso foi 2016, por aí. Então, anterior à militância. Então não tinha ainda essa questão de perseguição política, não. Era só uma misoginia ali mesmo, explícita. Eu tava no carro com um namorado, um ex-namorado, um crápula, e ele tava me batendo, puxando meu cabelo, me dando soco no painel do carro, uma situação de violência absurda. E quando a gente vê, assim, quando eu vejo ela apanhando, gritando, para uma viatura do nosso lado, assim, sabe, milagrosamente, uma coincidência mesmo, que eu não liguei. Aí eu peço pra viatura parar e falo, ele tá me batendo. Aí a viatura para, descem 3 policiais e eu começo a chorar, ele tá me batendo, olha aqui, me mostro, tô machucada. Nisso, os 2 policiais me ouvem e um terceiro policial sai e vai conversar com o meu ex-namorado. O meu ex-namorado, à época, isso eu não posso afirmar, tá? Isso aqui são conclusões que eu tirei. A gente não tinha Pix ainda nessa época. Ele prestava serviço, então ele ia recebendo da galera. Então tinha dia que ele tinha 3 mil reais, então papo de nota de 100 na carteira, sabe? Só sei que eles chamam um policial pra conversar separadamente, eu não ouço a conversa e fico aqui. Quando esse policial volta, ele já volta diferente. Ele já volta assim pra mim, ó. Mas a senhora quebrou todo o carro dele, né? Alguma coisa assim, eu falei assim, mas como que eu quebrei o carro dele? Na minha mão não tem marca nenhuma. Aí eu viro pro policial e falo assim, olha a mão dele pra você ver se não tá machucado. A senhora tá tentando fazer tá tentando ensinar o meu trabalho? Aí, alguma coisa desse sentido, eu começo a falar mais assim, eu apanhei, eu tô aqui, se eu não vi de vocês, alguma coisa nesse sentido, leva um tapa na cara do policial, assim. Ele me bate na cara e fala, para de ser histérica. A hora que o policial me bate na cara, ele começa a gritar por socorro, porque eu tô ali com 4 agressores, né? Começa a gritar por socorro. Um outro policial, spray de pimentas nos meus olhos e me leva pra dentro da viatura. Gente, eu não preciso jurar, mas assim, eu juro pela vida dos meus filhos e isso tem relatos na Corregedoria de Ribeirão Preto, tá lá pra todo mundo ver, tá? Eu não tô inventando. E aí, esse policial, não sei de que maneira, consegue quebrar a minha costela só com um aperto. Então é isso, eu apanhei do meu namorado, eu apanhei na cara do policial, spray de pimenta, entrei dentro da viatura e pra finalizar a polícia falou pro meu agressor, leva ela em casa. Eu continuei apanhando até em casa. Então, além dessa humilhação toda, eles tiraram o nome do uniforme que é colado com velcro. Além de toda essa humilhação, que daí você chega em casa se sentindo o lixo do lixo, do lixo, do lixo. Que apanhar da pessoa que você ama já é muito ruim. Agora você apanhar de mais 3 homens que estavam ali só pra me defender. Eu não sei explicar o que eu senti. No outro dia eu pego meu carro, vou no IML, faço corpo de exame de delito, vou na corregedoria, sou tratada com indiferença.
essa cara que você fez, Joaquim, de indignação, não. Eles ouviam, tipo assim, aí ele te bateu, tá. Você lembra qual policial foi? Ah, tá. Spray de pimenta? Foi só um spray de pimenta? Como se eu estivesse narrando. Então, assim, ali eu já percebi que não ia virar bosta nenhuma. E aí, desse dia em diante, eu pego o ódio e trauma da polícia, não gosto, vejo, sabe, me dá uma sensação. Eu tenho mais medo de cruzar com um policial de noite do que cruzar com um bandido. O bandido ainda acho que eu converso, ainda eu falo, pelo amor de Deus, faz isso não. Tem nada aqui comigo. Agora, o policial você não pode falar, porque já te prende e te joga atrás da viatura. E aí, depois, com a militância, isso foi se agravando, né? Porque daí já a gente. Porque nessa época nem tinha uma polícia política. Era só uma polícia misógina e corrupta. Só que depois essa polícia ainda se acrescenta o viés político. Misógina, corrupta e de direita. E eu cresço, sou reconhecida na cidade inteira, não por ter apanhado a polícia, né? Mas pela minha posição política. Totalmente. Agora, e você não foi na delegacia da mulher? Teve inquérito? Fui na delegacia da mulher, não deu nada, gente. Não virou absolutamente nada. Tudo isso é verificável, tudo, não deu nada, nem pro meu namorado, nem pra polícia, nada. E isso gerou em você uma revolta? Eu fiquei muito revoltada na época, mas o trauma interno é muito diferente. É assim, uma coisa, a polícia ela pode estar paradinha ali, fazendo nada, só de eu olhar para aquele uniforme me dá gatilho, me dá medo, sabe? Esse ex-namorado eu nunca mais vi na vida. Mas eu acho que se eu visse ele, eu teria o mesmo gatilho. Nesse dia, eu tenho o gatilho pelos 4 homens. Eu tive 4 agressores. Um deles eu nunca mais vi. Mas os outros são representados através de um uniforme, através de uma farda, entendeu? Nossa. E depois disso, isso foi em 2016, você disse, né? Por aí, entre 15 e 16, não me lembro. Isso, 15 e 16. E na época você era professora? O que você fazia? Professora. Você era professora. Você dava aula, qual era? Eu estava nos últimos anos só com educação infantil. Nos últimos 13 anos. Eu pegava umas aulas às vezes com os maiores, mas eu estava me dedicando à educação infantil. E era do Estado, isso? Prefeitura. Funcionária pública da prefeitura já. 19 anos. E depois, nessa época você era uma professora, não era esquerdogata, não era uma influenciadora, e então foi vítima de 4 homens, não tem dúvida quanto a isso. E depois você teve mais algum confronto com a polícia? Como foi? Depois eu cheguei. Até digo, não tem um episódio que você colou uma propaganda do Lula, algo assim, numa viatura policial, e acabou inclusive sendo presa por isso? Nossa. Então, vamos tentar em ordem cronológica. Essa foi a primeira vez que você teve um problema. Uma mulher, como você disse, filha de um homem que tinha uma loja, não era uma loja muito grande, mas tinha uma loja pequena, professora, a gente sabe que professor não é bem remunerado, em geral, né? Então, você era professora e namorando, esse namoro abusivo, acaba sendo vítima de 4 homens, e depois disso, como é que foi a tua relação com a polícia? Você teve outros conflitos até essa última prisão? Daí depois disso eu entro, né, logo depois, em 2018, eu entro de cabeça na militância, né? Como eu te contei, eu entro de cabeça na militância e fico conhecida pela polícia. Daí teve um dia, era um sábado antes da eleição de 2022, e eu tava assim, a gente fazia muito movimento de rua em Ribeirão, ia pra São Paulo, tudo, né? Aquele negócio do Bolsonaro e Lula. E aí eu tava sentada com um amigo num bar progressista da minha cidade, que é a coisa mais difícil ter um bar progressista lá, né? Sentado aqui nós dois. E, de novo, eu não tava tomando suco de laranja, né? Tem nenhuma história de você acabou presa começa com eu tava tomando suco de laranja. Não tava tomando suco de laranja. E meu amigo tinha um carro tipo uma Hilux, sei lá, que não é muito comum de ser de petista, é mais carro de ruralista, né? Com uma bandeira do PT gigante. Aí passou uma viatura perto do carro desse meu amigo, parou. Aí meu amigo falou, ó lá, ele vai parar agora pra ficar olhando o carro por causa da bandeira do PT. Parou 2, parou 3. Quando eu vi, tinha umas 6 viaturas olhando o carro, a roda, pra ver. Só porque tinha uma bandeira do PT.
Aí eu vou lá, né? Porque eu super gosto de barrar, começo a filmar. Falo, vocês não tem mais nada pra fazer hoje aqui em Ribeirão Preto? Tem nenhum assalto não, né? Só tem esse carro parado mesmo. Né? Falando pro meu amigo, e gravando, falando tudo. E porque pode, viu, gente? Pode gravar policial no exercício do dever lá. Aí eu viro pro meu amigo e ele fala assim, ó, eu não paguei o IPVA. Eu falei, vai tomando. Eu falei, você me faz ir lá filmar os caras, você não pagou? Ele falou, não, já paguei, mas tô sem o recibo. Enfim. Aí quando eles descobrem que o carro, além de ser petista, tá com o documento atrasado, aí, gente, aí vem assim, 27 viaturas. Quem olha pensa que assim, que é Fernandinho Beiramar, Pablo Escobar. E nessa brincadeira toda, guincharam o carro do meu amigo, só que tinha muito material de campanha. A gente foi tirando e fazendo um QG. Tirando panfleto, colocando, aquela coisa, né? E eu filmando tudo. Filmando. Olha só, estamos tirando nosso material, gente. Era uma militância divertida, eu não estava agressiva, nada disso. E eu já tinha visto em São Paulo carros da viatura com adesivo do Bolsonaro. Por isso que eu não sabia que eu estava cometendo um crime. Aí eu chego nesse QG e tem um monte de viatura. O meu amigo, que era desse tamanho, falou assim, ó, eu vou colar esse adesivo do Lula e do Haddad na viatura. Ao invés de eu ser adulta e falar, não seja tão criança, eu falei, não, deixa que eu vou, que eu sou menor. Eu me disfarço, eu me camuflo mais rápido. Fui lá atrás de uma viatura e colei. Colei no vidro, porque eu sabia que se fosse na lataria poderia ser danos ao patrimônio público, porque eu sou louca, mas não sou burra. Aí, a polícia foi embora e não viu. Só que tem hora que você tem que parar de ser blogueira e só curtir seu momento. Não, mas eu filmei e falei, olha lá, a polícia indo embora com o adesivo do Haddad do Lula. E pronto, desliguei o celular e acabou essa história. Fechamos a porta do bar e ficamos tomando nossa cervejinha. Meia hora depois a gente só ouviu, riu. Aí eu falei assim pra eles, o que será que é? Eles falaram assim, ó, é seu vídeo. A hora que eles falaram que é seu vídeo, já abriram a porta do bar assim, ó. Já me pegaram pelo braço, 2 policiais. É a senhora que fez esse vídeo? Daí sabe o que eu perguntei? Por que você me segue? Não me orgulho disso. Não me orgulho de ter falado, senhor, me desculpe. Aí ele me algema e fala assim pra mim, ó. A senhora sabia que nós andamos com esse adesivo escrito Lula e Haddad por meia hora? Daí eu não sei como tão acabou que eu... A senhora está rindo do quê? Eu falei, não tô rindo, moço, desculpa. Primeira prisão. Prisão não, tudo detenção. Só vou lá, conversa, né? E vai embora. Acho que foi pra delegacia desse caso. Eles te põem no camburão. Essa foi a minha primeira vez no camburão. E me levaram pra delegacia. Daí eu falei, né? Ó, desculpa, eu não sabia que não podia colar adesivo. Ah, mas foi isso. Você já, o vídeo que você pôs é da Esquerdogata, já tinha o personagem. Já, mas aí tem páginas de direita lá de Ribeirão que me seguem pra poder me denunciar toda a merda que eu faço. Algum deles ligaram pra polícia e falaram, vocês estão rodando com adesivo do Haddad. Eles falaram, deve ter visto, falaram, filha da... Ah, mas eles não viram você gravando, não viram você colando. Não, né? é que eles ficaram mais pé da vida, porque eles ficaram rodando com o adesivo do Lula. Não, o que eu quero dizer, eles não podiam provar que foi você que colocou adesivo, você que daí contou. Mas é que eu contei, né? Eu falei, olha lá, gente, o que eu fui daí? Aí nisso, o meu advogado deu voz de prisão por abuso, porque eles me pegaram abruptamente, assim, me machucaram o braço. Tanto, sabe essas cadeiras de bar, tipo, de plástico? Eu subi por trás, eu fui quebrando a cadeira. Eles me pegaram de uma maneira muito abrupta. E eles falaram que eu reagi à prisão. Gente, o mais baixinho ali tinha 1,98 m. Eu tenho 1,60 m. Não tinha a menor chance de eu reagir à prisão. Sabe assim? A menor chance. O máximo que eu posso ter feito é assim, ó. Ai, me deixa. Isso não é reagir à prisão. Enfim, esse foi meu primeiro episódio com a polícia depois... Isso, daquele primeiro, da agressão, que eles te agrediram. Aí esse foi isso. Foi isso. E depois... Você foi processada pela polícia alguma vez, não? Olha, nesse processo eu fui processada e perdi. Não, mas esse da prisão do Haddad, esse do Lula e Haddad. Fui, porque você sabe que a voz do policial... Teve um monte de testemunhas dizendo que eu não reagi, que eu realmente só colei, porque eles não conseguiram configurar nenhum crime colar adesivo. Porque eu colei no vidro, era só tirar, não dá danos, entendeu?
Eu não danifiquei nada. O que eu fiz foi como picha, como chama? Enfim. Só que eles me enquadraram por desacato e por resistência à prisão. Que era impossível, gente. Eles chegaram lá e simplesmente me pegaram. Eu não tenho tamanho para resistir à prisão. E neste dia eu não xinguei ninguém, eu só ri. E teve condenação disso? Teve. E o que foi? Qual foi lá? Ai, nem lembro. Eu tô sendo processada por tanta gente que eu nem lembro qual foi essa pena. Eu preciso perguntar para o advogado. Mas os policiais que te processaram, é isso? Foi, os policiais. Só que aí minhas testemunhas, elas têm peso 1. Os policiais têm peso 2. Só que teve muitas inconsistências. Um policial falava, aí a gente levou lá pra prisão e algemou. O outro falava, a gente algemou imediatamente. Cada um falava uma história. Porque quando é mentira, ela tem muitas versões. A minha versão era o mesmo. Todo mundo repetia a mesma coisa. Quando perguntava para minhas testemunhas. E a Aline, de alguma maneira, agrediu o policial. Todos falavam assim, não tinha a mínima condição. A Aline é desse tamanho. Enfim. Esse aí foi o dia... E o processo não sabe o que resultou, né? Foi na área civil, não, deve ter resultado em... Não, eu realmente não sei. Tá. E depois você não teve a história da marmita, como é que foi isso? Da marmita. Eu vou começar a contar isso perguntando uma coisa pra vocês, antes que vocês me julguem. Eu sou professora, concursada, certo? O Estado me paga pra dar aula. Aí um pai de um aluno, toda segunda-feira me dá uma caixa de Ferrero Rocher. Aí eu pego e começo a alfabetizar o filho dele melhor. Eu fico mais tempo com o filho dele, deixo as outras crianças. O que eu tô fazendo? Tá certo? É certo isso? Mas é só uma caixa de bombom para uma professora. Se é no intuito de, alfabetiza meu filho melhor do que os outros, eu estou cometendo um crime dentro do funcionalismo público. Certo. Você entendeu? Eu estou aproveitando do meu cargo para benefícios pessoais, que seja uma caixa de bombom. O que eu fiz foi... Eu moro num prédio que fica na esquina, fica um bar que faz rodízio de viatura ali. Eles ficam parados ali, eles só ficam ali. O bar daqui já foi assaltado, o bar daqui, sabe? O bar da minha amiga, que é do lado desse praticamente, toda vez manda ela diminuir o som desse bar não precisa ser diminuído nunca. Ou seja, o fornecimento das quentinhas, na minha visão, ao que tudo indica, faz com que esse bar tenha uma proteção especial. Que seria a caixa de Ferrero Rocher da professora, virou a marmita do policial. É uma coisa pequena, mas é de coisa pequena em coisa pequena que a gente vai normalizando os absurdos. Claro. Entendeu? Aquele bar não pode ser mais protegido do que os outros, porque tem amizade com o dono. Todos os bares ali tem que ter a mesma proteção, e não tem. Claro. E eu denunciei isso, e adivinha? Ficaram contra mim. Pobres policiais não podem comer. Eles podem comer. Porque eles ganham mal. Vamos fazer greve. Eu sou a primeira a ajudar a fazer uma greve. Tem outras coisas para você fazer que são corretas. Eu, por exemplo, eu não falo para os pais dos alunos. Para vocês eu falo, para meus seguidores. Vamos fazer uma vaquinha? Porque é outra coisa. Eu nunca fiz para o pai dos meus alunos. Vamos fazer uma vaquinha porque o salário está baixo? Não, eu fazia greve. Vocês não podem me mandar uma lata de óleo porque o seu salário é baixo? Não, vou fazer greve. Então, os policiais têm esse direito à greve também. Claro. Então, assim, eu entendo a situação, mas, gente, crime, ele é crime. Se você roubar este óculos que vale R$30 e roubar esse iPhone, é roubo. Claro. E aí o que aconteceu foi que você falou para os próprios policiais? Com os próprios policiais. Gravando também. Gravando. Porque eu já sabia que eu já tinha conversado com alguns garçons, porque eu faço as coisas, parece que eu sou a louca, mas antes eu converso internamente. Eu só não posso usar essas pessoas como testemunha, porque eu não quero que nenhum trabalhador perca o emprego porque me deu informação. Mas falaram pra mim assim, não, e eles exigem ainda, eles exigem. Tem uns que chegam aqui e exigem, tem que ter não sei o quê. Então, assim, não é uma coisa da minha cabeça. Eu já tinha sido falado pra mim, entendeu? E você mostrou que, na verdade, eles até mentiram quando você perguntou se eles pagavam, não foi isso? Eu perguntei, vocês pagam isso que vocês estão consumindo? Daí eles falaram, pagamos. Eu falei, vocês têm vale-refeição? Temos. Aí eu perguntei, qual é o vale-refeição? Aí eles falaram, qual que era? Aí eu perguntei pro garçom, aqui passa esse vale-refeição? Não, não passa. Qual é o sentido de uma pessoa que ganha mal e comprar um negócio, pagar em dinheiro e não gastar o ticket? Então, assim, na minha cabeça eu tava denunciando um crime, porque isso é um crime, mas a cidade se voltou contra mim e eu virei a pessoa má que não deixa os pobres policiais comerem. E aí os policiais processaram você?
Processaram. Eles processaram e ganharam ou não? Ganharam. E qual foi a indenização? Eles pediram 25 mil reais. Porque eles acham que a lancha é minha, né? E você pagou essa Eu indenização? não tenho esse dinheiro. Ai, porque vai penhorar seus bens. Vai penhorar meus filhos, gente. Tem um que, inclusive, já vai com a mensalidade atrasada. O que vai penhorar meu, gente? Eu não tenho esses 25 mil policiais. Eu sinto muito, sabe? Que se você se sentir ofendido, mas assim, eu não tenho. Eu gostaria muito de ter dinheiro para colaborar com a corporação. Eu tô mais ferrada que vocês. E isso foi que época, mais ou menos? Só pra te Ai, colocar no gente, tempo. foi em 2024, né? Não faz muito tempo, não. Foi agora. Aí depois disso foi esse episódio. Aí foi né? esse. Acabei minha carreira com a polícia. Passar perto de mim, bom dia, seu guarda, boa tarde, seu guarda. Sabe? Se falar pra mim, igual já falaram, é professorinha de merda. Vou falar, sou mesmo, obrigada. Não vou falar mais nada. Sabe? Se me xingar, eu vou falar, obrigada. Tudo de bom. Ô Aline, aí nós estamos tendo então já estamos entendendo o contexto todo, como começa a sua conflito com a própria polícia e depois você é uma pessoa politizada e começou a entender que a polícia, na verdade, ela tinha uma atuação classista e aí no caso daquele dia foi porque estavam prendendo ou estavam humilhando um morador de rua. E você já sabia que o morador de rua, poucos dias antes, tinha sido assassinado por policiais, né? Assassinado. E você teve na sua própria experiência um caso de abuso, de violência, que foi a sua prisão quando você estava sendo espancada pelo namorado na época. Né? Ali não foi prisão, né? Eles só me colocaram dentro do carro com o meu abusador pra ir embora. Exatamente. Teve só essa prisão. Então, aí o que eu pergunto para você é o seguinte, nós sabemos dessa situação toda. Agora eu queria saber, porque isso ocorreu logo depois, você se internou numa clínica para desintoxicação de álcool ou para, enfim, a notícia que surgiu justamente porque você tinha o alcoolismo, né? E aí eu pergunto o seguinte para você, como é que começou essa questão? Quando é que você descobriu que era alcoólatra? Então, o alcoolismo, normalmente, ele é hereditário, né? Meu pai é um alcoólatra, um alcoolista, em recuperação há mais de 30 anos. Quer dizer, ele não bebe mais de 30 anos, mas a pessoa nunca deixa de ser, né, alcoolista. Então, ele é um alcoolista que não bebe há 30 anos. Eu comecei a beber muito nova, né? Anos 90 não tinha esse negócio. O pai ia comprar cigarro dele e trazia uma caixinha de cigarrinho de chocolate pra gente. Coisa mais normal do mundo. Então, assim, com 15, 16 anos eu já bebia. Então, eu comecei a beber muito cedo. Então, a bebida sempre fez parte da minha vida. Até o momento, assim, posso falar uma coisa? 80% das vezes, uma parte boa da minha vida. Sabe? De dançar só, de falar besteira, tudo. Mas depois que meu marido faleceu, em 2011... eu comecei a usar a bebida como um anestésico. E aí começou a não ser tão legal mais a bebida pra mim, sabe? Com algumas tentativas de parar, mas não parava. Não bebia todos os dias, não era nada disso. Eu era, sabe, tipo a Heleninha Reutemann mesmo? Que de vez em quando, assim, ela tinha um problema muito grande e ela acabava se enchendo a cara. Não era todo dia, não era botequeira. Só que às vezes eu precisava, enfim. E aí, depois do luto todo, que durou alguns anos, eu passei por alguns psiquiatras por conta do luto, né, da depressão e tudo mais, porque ele me deixa, quando eu tenho 30 anos, um filho de 4 meses e uma menina de 4 anos, e eu tô completamente sozinha, então eu surto total. E nessas visitas aos psiquiatras e tudo mais, eu descubro que eu sou bipolar. Não queria, eu tava atrás de um TDAH. Eu ficava mudando de psicólogo, psiquiatra, até um falar pra mim assim, ó, você tem TDAH, porque parece que as pessoas têm mais preconceito com a bipolaridade, que é um transtorno de humor. Mas de fato eu tenho, o que significa que a minha produção de dopamina, ela não é igual a de vocês. Então, às vezes eu produzo muito dopamina e tenho picos de euforia, e às vezes eu produzo nada e tenho quedas, mas não é assim, igual uma pessoa normal, é assim e assim.
E o álcool, nesses momentos de picos altos, o álcool me deixava completamente fora de mim. Ainda mais juntando com remédio. Me colocando em situações de risco. Por exemplo, eu ficava te contando nos bastidores, né? Que quando eu bebo, cada um vira uma coisa, né? Tem gente que vira biscate, tem gente que vira rica, tem gente que vira... Eu viro uma Teresa de Calcutá. Quando eu bebo, eu viro uma Teresa. Eu falo, gente, vamos lá na Praça 15, sentar com as pessoas em situação de rua, pra sentir o que eles sentem. Aí eu vou. Aí muita gente fala, não, aí eu vou sozinha. Aí sento, conversa aí pelo nome, abraço, sabe? Tudo normal. Fico lá. Às vezes eu comecei a fazer um trabalho também ali na Cracolândia, inclusive ajudei na internação de uma pessoa que tá bem e tudo mais. Eu nunca usei crack, viu? Se eu tivesse usado eu teria falado, mas eu nunca usei. Enfim, e começa esse trabalho com as pessoas, me perdi. Então, você fez um trabalho na Cracolândia, e você já chegou a fazer trabalho na Cracolândia, que às vezes você tá nessa euforia, vamos lá. Sim, na euforia eu acabo me colocando em risco, né? Porque assim, com ou sem álcool, quando você tá na euforia, você é invencível, você não tem medo de nada, sabe? Você não tem medo, você não tem vergonha, você não tem nada. E nesses picos com o álcool, você acha que você é uma super heroína e o álcool te fala, você é mesmo, eu tenho provas, sabe? Tipo, meio isso. Então, depois daquilo tudo que aconteceu, eu entendi que a bipolaridade não tem cura, os remédios para bipolaridade não tem fim, já que a bipolaridade não tem cura, e o único elemento que eu consigo tirar dessa equação é o álcool, né? Eu vivo sem o álcool. Então, logo depois de tudo que aconteceu, 2 semanas depois, que as 2 primeiras semanas eu fiquei em casa, numa depressão profunda, muito triste, envergonhada. Nossa, vocês não têm noção do que é o peso de um cancelamento. Eu não tinha, não. Eu nunca mais participo de um cancelamento na minha vida. Isso pode levar uma pessoa ao suicídio. A vontade é de morte, de verdade. É uma coisa... Nossa, eu nunca vou participar, nem da esquerda nem da direita, cancelamento, nunca. Aí eu tomando milhões de remédios pra dormir, pra me anestesiar disso, eu não bebi mais depois daquele dia. Minha família fala, a minha família, meu advogado e amigo Bertoldo, falam, vamos internar? Porque você tá correndo risco de vida. Se você continuar tomando esse tanto de remédio, sem levantar para se alimentar, sem sair dessa cama, você pode ter uma overdose. Né? Eu tava assim, num suicídio, assim, eu não tava evitando, eu tava num suicídio voluntário. Quando você, tipo assim, se eu morrer, tipo assim, o que eu tenho mais da vida? Acabou minha carreira, as pessoas acham que eu sou racista, meus filhos têm vergonha de mim. Então, e aí nesse momento eu me interno. Eu fiquei 2 meses internada. E aí eu curei muitas coisas, né? Porque eu fiquei sem o celular, eu não tive acesso aos ataques. Eu tô sabendo agora, e nem vi vídeo, eu tô sabendo agora que a esquerda me atacou, que fulano falou isso, que ciclano falou aquilo. Eu não vi, graças a Deus, eu não quero ver. Então eu me livrei disso, adotei um outro estilo de vida, de todo dia, fiquei numa fazenda, né? Então todo dia acordava, caminhava, fiz a regulação da medicação e parei de beber, né? O mais importante, que é o que eu queria mesmo, já há mais de 4 vezes. Aline, e como é que começou, quando é que você se tornou a esquerdogata? Como começou e o que te motivou a gravar esses vídeos? Hoje você tem quase 1 milhão de seguidores, né? Agora tô voltando, né? Tô com 810 por aí. Exatamente. E aí, mas os seus vídeos ainda bombam muito, os seus vídeos. Então eu pergunto, quando é que você se tornou, você falou da militância, de 2018, que entrou na militância, também já gravando vídeos, mas quando é que você decidiu gravar o primeiro vídeo? O que te motivou? Então, você sabe que eu fiz história, não tenho diploma, enfim, foi bem ali no momento que meu marido faleceu, eu não consegui terminar o curso. Mas eu tenho uma boa base de história, sabe? E eu reconheço facilmente, porque teve uma época da minha vida que eu fiquei muito obcecada pela Segunda Guerra. Então, tudo que é nazismo, eu lia muito. Então, eu reconheço facilmente alguns símbolos nazistas. E eu me lembro de um dia estar em casa assistindo televisão, porque foi em rede nacional. Não foi nem live, acho que foi em rede nacional, salvo engano.
Bolsonaro e 2 ministros tomando leite. Gente, pra quem não sabe, o leite é um símbolo da supremacia branca, é um símbolo nazista clássico, sabe? Então, a hora que eu vejo o Bolsonaro tomando leite em horário nobre e não entrando a polícia atrás e prendendo, eu falei, não, a população tá desinformada, ninguém sabe, né? E aí gravei um vídeo e falei, gente, vocês viram isso aqui? Vocês sabiam? E as pessoas não acreditam. Tipo assim, conta mais. Aí no outro dia, tem isso aqui também. E comecei a fazer nesse sentido, no Facebook ainda. Foi para combater o nazismo, na verdade. Foi isso. Foi para informar a população de que nós estávamos na mão de uma pessoa que estava fazendo apologia ao nazismo. Quais outros signos que revelam isso? Por exemplo, quando ele pula no mar. Tem uma época na pandemia que ele tá, acho que em Ubatuba, salvo engano, e ele pula e nada com seus apoiadores. Mussolini faz igualzinho, inclusive tem uma cena de Mussolini. Depois se colocar lado a lado, você vai ver Mussolini aqui. As motocicletas. Eu lembro que o Bolsonaro, ele elegeu um ministro, eu não me lembro do que ele fez um discurso, que ele achou... Porque assim, eles apostam na ignorância, né? Eles apostam na ignorância. Eu posso beber leite aqui ninguém vai saber que eu tô falando de Hitler. Eles apostam na ignorância das pessoas que os apoiam. Porque o cara fez um discurso de posse igualzinho um discurso do Goebbels. Você se lembra disso? Ele até nem assumiu o ministério, porque assim, como que ele tem a audácia de reproduzir um discurso de Goebbels e achar que ninguém vai perceber que ele está retribuindo? Ao secretário de Cultura dele. O secretário de Cultura do Bolsonaro, para quem para quem não sabe, repetiu uma fala de Goebbels, que era o secretário de comunicação de Hitler. Exato. E ele, na verdade, ele estava sendo coerente com o chefe, né? Porque ele certamente sabia a história do leite, da motocicleta, Você sabe que eu acho que o Bolsonaro, eu acho que ele é tão ignorante, que eu acho que alguém só falou assim pra ele, ó, tomar leite, o Hitler fazia isso. Entendeu? Acho que sem muito contexto. Acho que o Bolsonaro não tem muito contexto. Eu acho que deve ter alguém ali bem que fala pra ele, ó, faz isso aí, Mussolini fez, deu certo, sabe? Eu acho que é isso. Eu duvido que ele tenha lido na história. Você imagina o Bolsonaro tendo essa riqueza de detalhes sobre alguma coisa? Não. Então, tá bom. Mas ele é de extrema direita e ele é ideologicamente, ele é alinhado ao que você pode considerar o fascismo, na sua vertente nazista, certeza. Com certeza. Você tem outros elementos. Antes de se eleger, o Bolsonaro, ele tinha um apoiador dele, ou alguém com quem ele andava no Rio, que imitava o Hitler, que estava no meu partido, que ele, PSC. Tem uma carta do Bolsonaro para o neonazista. Isso, quando era deputado, essa carta nunca foi divulgada. Mas, enfim, ele já transitava por essa área e parece que com gosto, né? Já, mas assim, de tudo, né? O ataque à cultura é característico, o ataque à educação, o ataque direto mesmo, do tipo... não fazer faculdade é a melhor coisa, né? Tipo assim, se você pegar uma lista do que você precisa ter para ser um fascista, você faz isso aqui em 90% do que o Bolsonaro fala. Exato. Né? E sabe por que eu acho que ele não... Eu não sei, assim, porque quando ele foi para a Alemanha, o Bolsonaro, ele voltou de lá falando que o nazismo era de esquerda, porque era social, nacional socialismo. Eu falo, não, gente, como assim? Porque eles eram contra o capitalismo, mas o pior inimigo deles era o comunismo, tipo. Por isso que eu acho que ele foi brifado, sabe? Eu acho que ele foi brifado mesmo. De qualquer jeito, você viu e achou que informando a população diminuiria o apoio a ele, é isso? Eu achei, eu falei, a hora que a pessoa achar que ela tá apoiando, mas não, começou um monte de imbecil tomar leite também. E isso começou, então, essa motivação tua foi puramente ideológica, assim, uma causa. De alerta. Uma causa. Sabe quando um médico vê alguém passando mal, você tem que atender? Eu acho que um professor, quando vê uma ignorância dessa mesma, as pessoas não estão percebendo, acho que é a obrigação do professor explicar. Entendeu? E você esperava esse crescimento tão grande na rede? Não, nunca. Por que você acha que você passou a ter tanta repercussão? Eu acho que é porque eu não tenho cara de esquerda, as pessoas falam pra mim. Eu acho que elas ficam curiosas, tipo...
Não, peraí, deixa eu falar isso de um jeito que não fica aí, tem cara de esquerda, qual que é cara de esquerda? Que agora eu não posso falar mais nada. O que eu quero dizer é que, assim, eu passaria por uma bolsonarista facílimo. Tanto que passei, né? Que fui na porta de Bolsonaro orar. Você lembra desse vídeo? De camisa do Brasil. Fui já no meio de manifestações dele numa facilidade, sabe? E eu tinha um símbolo do comunismo. Eu tive que apagar só porque eu fui pra Europa. Eu tinha um símbolo do comunismo vermelho aqui. Então, assim... Mas eu acho que... Você ainda tem a tatuagem? Eu tive Não. que esconder aqui. Tirou. Você pode ver que tá escondido aqui, ó. A foice e o martelo. Porque eu ia pra Polônia. E na Polônia, eu tava com intenção, acabei nem indo. Na Polônia é tido como uma suástica. Imagina eu presa na Polônia porque eu tô como uma suástica. Daí eu falei, não vou apagar isso aqui, né? Melhor. Eu acho que foi muito disso, assim. Eu acho que também eu falo de um jeito fácil. Eu sou uma mãe, uma mulher normal que resolveu falar de política. Eu não sou jornalista, não sou comediante. Eu acho que as pessoas se identificaram. Mas tem vídeos muito bons que repercutem muito, né? Então, esse que você foi não só orar na porta da casa do Bolsonaro, você teve uma manifestação também, né? E conversava com as pessoas, eles achavam que você era apoiadora, né? E você estava sendo irônica pra caramba, eu percebia isso, né? Sim, eles não percebiam. Como que foi que eu falei pra ele? Então, Brasil e Estados Unidos contra a nossa soberania. Ele falou, amém. Eu lembro desse vídeo. Como assim contra? Era dia 7 de setembro, o dia da independência. Tinha 700 bandeiras dos Estados Unidos, uma do Brasil. Eu falava, que loucura é essa, gente? Aí tem gente que fala assim, mas eu achava que quando eu fizesse isso, porque eu pensei, não, um dia eu vou numa manifestação. Eu achava que ia sentir ruim, sabe? Tipo assim, vai dar ruim, ficar com um sentimento ruim. É divertidíssimo, é divertidíssimo. É como se eu estivesse num zoológico vendo espécies raras, sabe? Legal, hein? Deixa eu falar, então, a gente está indo para vários assuntos, mas é que você falou do falecimento do teu marido. Por que te impactou tanto? Claro, qualquer viuvez impacta muito. Mas o que aconteceu? Você disse que ficou anos de luto e tinha que beber para anestesiar. É que eu me senti meio culpada, sabe? Porque ele morreu num acidente de moto. Eu tava amamentando e aí eu pedi pra ele comprar uma coisa que eu tava com vontade de tomar, porque quando a gente amamenta dá muita sede. E ele já tava deitado já ia dormir, mas ele saiu porque eu pedi, mas aí ele não voltou, nunca mais. E eu me culpei muito por isso, mas já não me culpo mais. Já entendi. Já deixei ir, mas demorou muitos anos pra eu enterrar ele. Acho que eu fui enterrar ele uns 6 anos depois que ele morreu. Mas eu vejo que de vez em quando você posta algumas coisas assim, com você e ele, né? Ele ainda é um amor da minha vida, assim. Eu ainda vou ficar muito puta se eu chegar no céu e descobrir que ele tem uma alma gêmea que tá com ele lá em cima. Eu vou falar, não acredito, gente. Vocês não me mandaram uma carta, alguma coisa. Psicografa um negócio e me avisa. Aline, achei uma pessoa aqui em cima. Porque, pra mim, eu vou encontrar ele, assim. Só tem uma coisa que o Fabrício... Não, só tem uma coisa. Mas, assim, com a morte dele, a gente sempre aprende alguma coisa. A gente aprende porra nenhuma. Era melhor que não tivesse morrido. Mas a única coisa é que eu não tenho mais medo da morte, sabe? Porque só de pensar que ele tá lá, aonde, eu não sei. Enfim. E vocês se conheceram como? Quando vocês se conheceram, o que ele fazia? Então, agora é a prova que eu não sou classista. A gente era da Senzala, da Nestlé, né? Tem uma Nestlé lá em Ribeirão Preto. E eu era recepcionista, assistente de recepcionista e ele era office boy. Então a gente era o porão na empresa, a ralé da ralé. Ninguém conversava com a gente, sabe? Os executivos da Nestlé, ninguém falava com a gente. Só ele falava comigo. E aí a gente tomava café junto, no cantinho do refeitório, que a gente era ralé, né? Enfim, a gente pegava o mesmo ônibus, essas coisas, quando o proletariado se conhece. Só que tinha um problema. Eu tinha uma filha já de 6 meses, de uma relação que eu terminei grávida, que eu não vi sentido de manter uma relação só porque eu tava grávida. Eu posso assumir, não, vou ser mãe sozinha mesmo. E aí conheci o Fabrício, eu tinha 25 anos, o Fabrício tinha 17. Calma.
Esse corte você toma cuidado, tá? Que eu tinha 25 pra ver 17. Aí, ele era muito bonito, cara. Meu marido era muito bonito. E aí, ele dava em cima de mim e eu falava assim, deixa eu te contar uma coisa, meu amor. Não é questão de não querer, é questão de não querer ser presa. Isso chama pedofilia. Tem nome isso no Brasil, tem artigo que fala sobre isso. Então tá, nunca ficamos. E aí, um dia ele me manda uma mensagem e fala... Tô te convidando pro meu aniversário, SMS ainda. Vem no meu aniversário, não sei o quê. Eu falei, não tô fazendo nada mesmo. Ele, posso levar a Malu? Minha filha, ele falou, pode. Acabei que eu nem levei. Cheguei lá e falei, parabéns. Ele falou, parabéns é o Carvalho. E me deu um beijo na boca. Tipo, agora eu tenho 18 anos. Daí a gente começou ali. Eu esperei isso. Então eu esperei ele fazer 18 anos. Esperei o dia. Ele fez 18 anos. Aí a gente ficou e tivemos nossa história. Aí depois tivemos um filho juntos, que é o Theo. Quantos anos de casado? A gente era companheiros, né? Assim, a gente não tinha um casamento, só uma união estável. Mas enfim, eu chamo de marido porque... Claro. Mas ele era meu companheiro. Há uns 7 anos. Ficaram 7 anos. Por aí. Até que foi um acidente de moto. Até que a morte nos separe. Foi um acidente de moto. Aí eu imagino o trauma que foi, né? Não, foi muito sofrido, porque eu perdi... Na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei muito brava com ele. Porque o Fabrício era aquelas pessoas que aceitavam tudo, sabe? Tipo assim, não, tá bom, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Não, é 00:30. Você tem carro, mas eu vou a pé buscar um negócio pra você. O Fabrício era desse. E eu ficava imaginando o anjo descendo pra buscar ele. Ele falou, não, tá, não, eu vou. E eu falava assim, não, se eu falar pra ele que ele não pode morrer, que ele tem um filho pra criar, que eu não vou ficar com 2 crianças sozinhas. Eu fiquei brava, porque na minha cabeça, ele podia ter falado assim, ó, eu não posso ir não, viu? Desculpa, mas eu vou ficar, porque eu tenho que ficar com a minha mulher. Eu falava assim, ele é tão bonzinho, que Deus deve ter chamado, ele foi. Eu fiquei brava, eu falava, pode voltar. Você não vai... Aí depois, claro que isso foi nas primeiras horas, minha primeira reação. As primeiras horas, aí minha cunhada falando, você tem que escolher uma roupa pra enterrar seu marido. Não existe você escolher a roupa pra enterrar quem você ama. Tipo assim, você olha todas as roupas e fala... Você tá escolhendo uma roupa pra enterrar a pessoa que você mais ama. Então, assim, são uns pequenos detalhes que vocês não sabem o que é você escolher uma roupa pra enterrar o amor da sua vida. Eu queria enterrar ele com o quê? Aí eu lembro que eu tinha dado uma camisa pra ele que eu tinha pago um pouco mais caro. E ele falou, pra que isso, nega? Ele me chamava de nega. Pra que isso, nega? Gastar dinheiro com isso? Não sei o que, isso aqui. Eu falei, usa numa ocasião especial. E aí foi essa ocasião especial. Que coisa. E nessa época você já era professora, não? Eu era. Porque daí você saiu da Nestlé. Eu saí da Nestlé quando eu passei no concurso. Aí eu já era professora. E ele era office boy? Né? Não, aí depois ele começou a trabalhar em loja de celular, era vendedor, assim. O Fabrício era um menino, né, gente? Porque ele era maduro, mas ele era um menino. Eu ligava o carro pra ir trabalhar e pegava o skate. Cada antes dele ter moto. Enfim, foi uma parte bonita da minha vida. Bem bonita. Eu acho que tem gente que vive uma vida inteira sem viver o que eu vivi, então já de ter vivido já valeu, né? Aline, e agora quando você se torna essa influenciadora do campo da esquerda maior, tem? E o que... Daí você também começou alguns outros negócios, não foi? Não tem negócio de joia, semi-joia, algo assim? Eu fazia alguns sorteios, assim. Porque depois que eu saí da prefeitura, porque eu decidi me dedicar só à militância, né? Porque assim, depois que você cresce um pouco, pra você fazer um trabalho... Não é só você dentro da sua casa, é você com um grupo de influenciadores, é você com jornalistas, é você em Brasília... Então eu comecei a ver isso como uma profissão, então eu tenho que me desligar da prefeitura e fico, muito corajosamente, uma mãe solo, que tinha há 18 anos um salário, ticket, 13º, nada. Então eu fazia algumas campanhas, tipo assim, a R$13, quem colaborar eu vou sortear um conjunto de joias, eram umas coisas nesse sentido. Mas não faço mais, porque o Ministério Público entendeu isso como jogo de azar. Não pode? Não. Agora a vaquinha pode. A vaquinha pode. E aí, assim, eu não tenho vergonha, sabe? Mas assim, as pessoas são muito...
ai, ficar mendigando dinheiro na internet. Eu sempre penso assim, você vai num show, você gosta do cantor, não gosta? Gosta. Ele gosta de cantar, gosta. Você paga pra ir, não paga? Esse é o meu show, a comunicação é o meu show. É o que eu sei fazer, pegar coisa... o que eu sei fazer e me dei tempo pra isso, porque muitas vezes você também sabe fazer, né? A pessoa que me assiste também sabe fazer o que eu sei fazer. Ler várias matérias e chegar a uma conclusão, só que ela não tem tempo. Mas eu parei minha vida pra fazer isso. Entendeu? Então isso é uma profissão. Claro. Mas você tem carisma também, né? Você tem um carisma, chama atenção, as pessoas prestam atenção, por isso que você tem tanto seguidor. E você, depois desse episódio, você voltou agora a postar. Qual foi o último postagem que você fez e como você teve essa ideia? A gente vai editar, né? Então posso falar aqui. Pode falar. Tá. Então qual que você acha que você vai pôr junto? Eu queria que você falasse aquele que você fez no hotel. Tá. Aqui tá sendo quase ao vivo, viu? Tá sendo quase ao vivo, tá. Ontem, né, tava no hotel, daí eu vi uma manchete, eu nem precisei nem ler. Uma manchete, né, falando assim, que a defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar porque ele pode ter uma morte súbita. Eu posso ter uma morte súbita. Morri. Gente, eu fiquei indignado com essa defesa. Tipo assim, ele tem uma morte súbita prevista pro dia 18 de maio. Tem que ir pra casa. Tem que morrer em casa. Ele prefere morrer em casa. Só ele, né? Eu queria morrer pegando fogo na rua, assim. Os advogados do Bolsonaro, na verdade, são petistas infiltrados. Porque não é possível. Ninguém pode ser tão ruim desse jeito, igual essa defesa. Olha se essa defesa tem algum cabimento. Ele precisa ir pra casa pra morrer de morte súbita. Entendeu? Ele vai chegar e fazer assim, ó. Pra isso ele tem que estar em casa. Porque não dá pra morrer de repente na cadeia. Vocês tinham que ter falado, no mínimo, assim, pra ser considerado ruim, que ele ia morrer de morte lenta. Tentar aí, de repente, configurar uma tortura. Agora, desde quando morte súbita é motivo pra um cara ir pra casa? Ai, quer morrer em casa. Eu também quero. Dormindo com um surfista de 20 anos do meu lado. A gente não escolhe onde vai morrer, meu bem. Agora, se o risco é de morte súbita, deixa ele morrer onde ele tá. E aí eu faço um vídeo. Então, assim, às vezes eu faço um vídeo sério, às vezes eu só fico indignado e compartilho. Ele corre o risco de morte súbita. Você também corre, você sabe disso, né? Você que tá me assistindo, você pode não chegar no final dessa entrevista. Todos vão fazer. Não, gente, vamos pensar numa defesa ruim, pra falar o mínimo. E você também pesquisa para fazer algumas lives não, vídeos e tal. E você também descobriu algo sobre o que acontece na prisão, na Papuda. Você pode contar um pouco sobre isso ou não? Que eu achei muito interessante, estava falando do bastidor, o que revela muita injustiça. Eu fiz uma pesquisa, eu estava lendo o relatório de inspeção da Corregedoria Pública, não, da Defensoria Pública. E eu descobri que... Porque, assim, toda essa defesa é por conta de contra-argumentar, né? Esse argumento de que ele tá velho e tá doente e precisa ir pra casa. Então, eu fui pesquisar como é que é os amiguinhos dele lá de presídio. Tem 340 presos que estão com comorbidade, em comorbidade, né? Ou com comorbidade, não sei. Que tem comorbidade. Que tem comorbidade e que são 60 a mais. Sendo que algum desses tem mais de 80. E tem alguns que têm a idade e a comorbidade. Normalmente é assim. Ou seja, mesmíssimos problemas de Bolsonaro. Só que não com as mesmas regalias, né? Por exemplo, desses 340 presos que estão com comorbidade, idade avançada, eles ficam no espaço para 177. Uma lotação de 192%. Enquanto o Bolsonaro vive ali 68 metros quadrados, quarto, sala, cozinha, banheiro, área livre, né? Esses vivem em beliche de concreto, sol a cada 2 horas por dia, né? Então, assim, é bem interessante. Assim, eu quero pesquisar mais a discrepância, né? Porque, assim, ninguém fala desses outros, né?
Tem mais gente ali também, com 80 anos, que também quer morrer em casa. Acho que ninguém quer morrer na cadeia, tenho uma impressão que não é o sonho de vida de ninguém, né? E aí fica com essa coisa. Por exemplo, dos 1.406 presos 8 de janeiro, 20 também são idosos. Cadê que esse povo tá reunindo, fazendo... Então vamos pagar o advogado deles? Não, é só pra pôr gente na rua, pra pedir a liberdade do 8 de janeiro, mas Bolsonaro, obviamente, porque pagar advogado caro pra tirar esse povo por causa da idade, ninguém faz também, estão lá abandonados. Aline, como é que você está vendo agora, como é que você acha que vai ser essa eleição? Eu acho que vai ser dificílima. Eu acho que vai ser mais difícil que de 2022 e mais perigosa. Por quê? Mais perigosa por vários acontecimentos que eu tô vendo pipocando, assim, no ar, que não sei. Às vezes eu acho que eu tenho meio que, sei lá, uma mente muito fértil. Às vezes eu acho que eu tenho uma visão avançada mesmo. Porque, assim, transformar... eu vou começar um assunto que parece que não tem nada a ver, mas eu vou chegar na resposta. Transformar o PCC e o CV em terrorismo é só o motivo para Donald Trump vir aqui meter um míssil e tomar o Brasil. Então eu tenho muito medo disso, do tanto que as pessoas não estão percebendo que ele está querendo tomar toda a América Latina. Para isso ele precisa dos Bolsonaro, dos vira-lata, dos entrevistas privatistas. É disso que eles precisam, concorda? Concordo. Eles precisam dessas pessoas. Então eu tenho muito medo, por isso que eu falo mais perigosa. Mais perigosa porque se cair na mão deles... Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca achei que eu fosse ter medo disso, mas eu tenho medo de um golpe aos moldes de 64. Porque em 2022, a gente não tinha nem... me inclua fora dessa. Essa galera maluca que tentou o golpe não tinha o apoio dos Estados Unidos. Biden foi um dos primeiros a reconhecer a vitória de Lula. Imagina aquele cenário com esse maluco do Trump no poder. Eu tenho medo nesse sentido. Não sei se você acha que eu tô com a teoria da conspiração, mas... O seu receio faz todo sentido. Porque eu tenho muito medo disso. E assim, e o Flávio tá crescendo nas pesquisas, embora eu não acredite muito em pesquisa, né? Porque... e eu acho que a esquerda, ela tá dividida. Tem um movimento dentro da esquerda contra o Lula, por exemplo. Eu acho perigosíssimo. Você está dividido? Qual seria esse movimento? Tem alguns... Eu não vou citar nomes. Mas quem segue a política sabe do que eu tô falando. Pessoas que falam que o governo Lula é um governo neoliberal, é um governo que tá... Né, principalmente quando aconteceu, que teve a chance ali da privatização do Rio, que eu também sou contra, todo mundo é contra... Enfim, falando, por exemplo, tem gente que tem mais de 2 milhões de seguidores falando, esse ano eu vou anular. Perigosíssimo. Perigosíssimo anular. Sabe? Quem faz isso está fazendo o jogo da extrema-direita. Gente, fica quieto, você não vai fazer. Mas assim, eu acho uma pessoa pública de esquerda, neste momento, falar para anular votos, sabendo que a gente ganhou uma eleição por 1 milhão e tralalá, é muito perigoso. Não, mas a esquerda tem que ser crítica. Tem que ser crítica. A gente teve 4 anos para ser crítico, agora a gente tem 10 meses. 10 não. Eu não sei, tem 6 meses. 6 meses para ficar quieto, depois a gente volta a ser crítico. Não dá para ficar 6 meses quieto, sabe? Não quer elogiar, mas não é hora de bater em Lula, gente. Porque o Lula me decepcionou, também me decepcionou, meu pai me decepcionou, eu me decepcionei, minha filha vive me decepcionando. Mas política não é romantismo, é pragmatismo. Perfeito. E o inimigo tá aí, né? Exatamente. E o inimigo, eles, dentro do... Eu falo que às vezes a direita é unida e às vezes eu falo que eles não são. É assim, porque eles são unidos na hora do mal. Mas eles são muito divididos porque eles não têm um interesse de país. Eles têm interesses todos pessoais, né? Então, assim, se um precisar fazer assim no outro, eles fazem. Mas quando todos estão juntos, eles estão juntos. E a esquerda eu tô vendo que tá muito mais fragmentada. Então eu tenho medo. Essa pessoa que você citou, que critica, foi uma das pessoas, eu acho que criticaram também, viu? Que te cancelaram. Não sei se você não acompanhou isso. Né? Eu acho que sim.
Teve 3 pessoas negras que me cancelaram. Eu só acho que foi o Renato Freitas, o Jones Manuel e o Chavoso da USP. Eu pensei que se estivesse se referindo ao Jones Manuel, não é o Jones, então, né? Que esse também critica muito o Lula, né? Não, o Jones é um também. É um dos que critica. E tive uma mulher negra, olha só que engraçado, tive 3 homens negros que me criticaram e fizeram um cancelamento, assim, sabendo que a palavra deles tinha um peso muito maior de qualquer outra pessoa. Primeiro pela relevância, segundo por serem negros, tá? E uma outra que me defendeu, que é uma intelectual diferentona, que é a Bárbara, que é uma mulher negra. Aí já foi completamente diferente. Porque ali ela já se viu na minha pele, de mulher. De mulher. Ela falou, ó, nesse vídeo não houve racismo. Houve exagero, mas não houve injúria racial. Houve classismo. Houve descontrole. Houve... Mas, assim, parece que assim, a mulher que me abraçou ali. O Renato Freitas, eu não sei se foi ele, o Jones ou... Mas um desses 3 pegou uma via que não tem nada a ver. Olha o que eles fizeram. Se fosse uma mulher preta ali, tinha morrido. Como se eu tivesse culpa de ser branca. Isso é óbvio que se fosse uma mulher preta tinha morrido e fez o que eu fiz. Isso eu sei disso, mas isso não é culpa minha. Eu não fiz isso porque eu sou branca, eu fiz isso porque eu tava puta. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho como abrir mão do meu privilégio branco, infelizmente. Eu tenho noção de que se eu fosse uma mulher preta teria sido pior, mas tipo... Que me cancelaram por não ser negra, porque foi isso. Entendeu? Que pegaram esse viés. Ela faz isso porque é branca. Não, eu faço isso porque eu tô puta. Eu faço isso porque eu já apanhei da polícia. Eu faço isso porque eles matam negros. Entendeu? Agora, se eu sou branca e faço isso com menos consequências, gente, isso não é culpa minha. Então, essa análise pra mim foi muito cruel. Entendeu? E eles sabem que eu não pratiquei racismo. Eles ouviram. O problema ali foi uma mulher branca ofendendo um policial negro. Eles pegaram por esse lado. Porque eles sabem que eu não sou racista. Sabe? Muitos deles já me viram em ambiente. Sabem que eu não trato mal as pessoas. Sabe? Que eu não sou classista do tipo. Já me viram conversando com garçom, com pessoas que servem. Eles sabem que eu não sou. A maioria das pessoas que me cancelou já conviveram comigo, já sentaram em boteco, sabem como é que eu trato um garçom, como é que eu trato um Uber, como é que eu trato... Sabem que eu não sou classista e muito menos racista. Me cancelaram, que eu acho que foi um movimento... E outra coisa, eu fiquei sabendo que foi tipo voto de Big Brother. Eles se uniram e fizeram um grupo para todos me cancelarem ao mesmo tempo. Teve alguns que falaram, eu não vou participar desse cancelamento, mas todos foram convocados a me cancelar. Todos. Tá? Foi um cancelamento em massa. De pessoas que já falaram pra mim assim, ó, em entrevista, e uma das pessoas que me incentivou a fazer vídeo foi a Esquerdogata. De outros que eu tenho print falando assim, muito obrigada por repostar meu vídeo, eu ganhei 20 mil seguidores. De outros que me cancelaram. Eu não precisava passar a mão na minha cabeça. Não, mas o que ela fez foi certo. Não fala nada. Espera eu voltar. Mas os seguidores cobram. Então faz isso que vocês fizeram de se reunir todos e falar assim, ó, gente, então vamos todo mundo dar a mesma resposta? Ó, nós não vamos falar nada, nem contra, nem a favor, até que a Aline volte. Era o mais ético, não precisava me defender. Mas o ético das pessoas que me conhecem e sabem, mas não, na minha opinião, surfaram no algoritmo, tem que falar mal agora, que é isso que agrada, é falar mal. Porque fulano é grande, falou, vamos falar também. E eu achei, assim, horroroso, sabe? As feministas, as feminazes falando de mim. Nenhum momento viram ali uma agressão, nada. Então, assim, eu fiquei indignada. E isso, em algum momento passou pela tua cabeça mudar de posição? Nunca. Muito pelo contrário. No começo eu acordei na força do ódio, eu acordava e falava, hoje eu vou fazer um vídeo muito bom pra quem me cancelou. Sabe assim, eu acho que o que eu tenho, não sei se é todo mundo que tem, mas uma coisa que me dá vontade de fazer as coisas, alguém falar assim, ó, você não pode, você não vai conseguir. Duvido. Sabe o que, ó, criança? Duvido que você vai ali, ó, enfia seu dedinho na tomada. Eu era aquelas crianças que enfiavam. Então... Eu acho que agora eu tenho muita vontade, eu vim com a vontade dobrada de fazer um trabalho excelente. E penso nesse grupo
como um grande grupo. Eu tento não sentir mágoas individuais. Porque quando eu faço isso, me dói. Que eu falo, nossa, mas a fulana, a gente conversou tanto. A gente ficou 1 hora batendo papo. Ah, nossa, ciclano eu não acredito. Ah, então eu parei, eu não olho mais quem é quem. Tem um grupo que não gosta de mim. Tem um grupo que me cancelou. Tem um grupo que não. Ótimo. E o nome Esquerdogata? Tem gente que te criticou por isso, né? Então eu vou ter que mudar, porque na verdade eu tô 46 anos, né? Eu fiz isso de uns 36, daqui a pouco vai ficar tipo, nossa, até a esquerda vai falar, nossa, menos, né? A gente criticava porque seria uma coisa meio de... Que eu tô me achando muito bonita. Né? E as pessoas falavam que isso se segue um padrão de beleza do patriarcado. Ah, assim nossa, mas aí via, também né? vou ter. Mas aí também vou ter culpa, né, gente? Nossa, desculpa Deus por ter me feito assim, ué. Que culpa que eu tenho, gente? Só tinge o cabelo. O resto não tem como mudar. Não, talvez por causa de que você gosta de usar prata. Mas ó, sou toda tatuada, ó, coisa de cadeieira, gente. Olha aqui, ó. Ó, tem 4 passagens policiais, sabe? Tem nada de patricinha, me tira dessa. Nossa, me chama de qualquer coisa. E como é que você teve a ideia de fazer o Então, nome? foi assim, eu usava meu nome normal, né? Daí um dia, aí uma pessoa me fez um hate e falou assim, ai, você não passa de uma esquerdopata. Daí eu falei, ai, pata não, meu bem, porque eu sou gata. Aí eu falei, ai, gostei. Aí eu criei lá esquerdogata. Na época era a Aline que você fazia. Era Aline, mas eu quero voltar. Eu quero voltar a Aline e usar a esquerdogata assim, porque é isso, a idade tá chegando. Não, e tem gente, não tem noção, né? Tem cerimonialista que não tem muita noção. Então, assim, às vezes eu participo de coisas oficiais importantes, tipo assim, posses de ministro. E alguém vai me apresentar e falar, essa aqui é a esquerdogata. Não, gente, essa aqui é a Aline, né? Esquerdogata. Então, assim, a pessoa tem que entender. Não, mas é um personagem, não dá pra mudar. Mas eu digo pra você, não tem como. Mas diminui. Você acha que alguém vai achar que eu faço uma análise séria? Que eu sou uma pessoa que pesquisa, que lê a Constituição? Acabou de falar da pesquisa, essa pesquisa é sensacional. Das pessoas que estão em condições iguais a de Bolsonaro ou até piores. Não, até não. E bem ninguém piores. fala de prisão domiciliar. Não. Esse trabalho é muito bom, é investigativo. Né? Vamos trabalhar juntos. Bora, nossa, quero muito. Eu acho que eu tô começando a ter um faro investigativo. Sim, muito. Legal. E tem coragem, né? Você foi lá fazer manifestações, cobrir a manifestação ali. Né? Eu não sei porque eu não fiz jornalismo, gente. Olha, nunca pensei. Mas você está fazendo jornalismo, sem dúvida nenhuma. Influenciadora está fazendo jornalismo. Aline, para a gente encerrar, então eu quero que você... Então, para você fale agora o que você acha que deve falar. Você já fez um desabafo muito importante, vários momentos. Primeira vez que você fala, era muito importante que você falasse. Fico honrado por você me dar essa oportunidade, tá? Porque de fato eu também me movo muito, eu não tolero a injustiça. Então, quando o que estava ocorrendo com você era uma grande injustiça. Você tinha que falar. Então eu quero te agradecer muito, já fez muito desabafo, mas agora então para você encerrar, passo para você. Bom, quero agradecer também a oportunidade, quero voltar mais. A gente vai trabalhar junto, né? Agora é verdade. Queria muito contar a minha parte da história, mas eu queria estar bem. Sabe, eu não queria fazer aquele camisa branca, sem maquiagem, eu queria estar bem. Sabe, porque é isso, eu fiz uma coisa e essa coisa passou, e eu tô em pé, e tô pra luta. Eu não pensei em desistir não é uma opção, eu tô com vocês. E eu queria que vocês estivessem comigo também. Se você não me conhece, dá uma chance, vai ver meu trabalho. Se você me conhece, mas tá de mal de mim, fica de bem. Como você sabe, acabei de falar, ó, R$230 na carteira. Eu sou das nossas, gente. Valeu. Muito bacana, tenho certeza de que essa entrevista é histórica, viu? Marcante, porque repercutiu muito tudo que aconteceu e nós tivemos a oportunidade hoje de ouvir a Aline contar tudo o que ocorreu. E eu disse, quando começou a entrevista, que você mudaria de ideia sobre ela. Se você teve algum preconceito, se você também participou de algum cancelamento, eu tenho certeza que você mudou de ideia. Então, por isso, é que nós temos que, antes de formar uma opinião, a gente tem que se informar. Não pode trabalhar
não pode ter uma atuação, não pode ter conclusões por preconceito. Essa é uma obrigação moral que todos nós temos. E como jornalista, a gente sempre tem que buscar informação antes de emitir qualquer juízo. Fazer juízo de valor já é ruim para o jornalismo. Antes de fazer qualquer análise que aponte para uma direção, a gente deve primeiro se informar. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos. Até mais.